Eu sou Viviane Gomes, sou aluna do mestrado em Gestão Estratégica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e vou apresentar o artigo Gamificação e Resistência à Mudança Organizacional, o lúdico como instrumento para mitigar a resistência da liderança na implantação de modelo de gestão para resultados em empresa brasileira de educação. Bom, como surgiu essa ideia de utilizar a gamificação para trabalhar a resistência dos líderes na implantação do modelo de gestão para resultados? Tudo se originou a partir do momento que a gente foi interpretar os dados da pesquisa de clima organizacional. Na pesquisa de clima organizacional, a gente notou que apesar dos colaboradores alegarem ter um bom entendimento das metas, objetivos e estratégias da empresa e também alegarem que entendem como que o trabalho deles contribui para o atingimento de resultados da companhia, esses mesmos colaboradores sinalizaram que não vem no dia a dia ser discutido como fazer as coisas de uma melhor forma. E também não reconhecem que a liderança proporciona aos colaboradores uma visão clara sobre os rumos da empresa. Então, vendo essa questão desse conflito nos resultados, a gente começou a tentar entender o porquê, né? O porquê desses dois pontos tão contraditórios numa mesma avaliação. E aí a gente identificou que uma das causas poderia ser a questão do como os nossos treinamentos são ministrados dentro da organização. A gente observou que os treinamentos até então, eles eram feitos da forma tradicional, onde a teoria era apresentada, e aí existiam os mestres e quem estava ali recebendo os ensinamentos. E que esse modelo, ele proporcionava uma pouca interação com o modelo de aplicação dessa teoria. Então, assim, esse distanciamento do como que a gente vai aplicar, vai utilizar essa teoria na prática, a gente entendeu como uma das origens desses conflitos nos resultados. E a partir de então a gente viu a necessidade de estar trazendo para os treinamentos da empresa alguma modelagem mais prática, onde o colaborador ele pudesse vivenciar as situações e pudesse ver de uma forma clara como que aquela teoria deveria ser aplicada na prática. E então veio a ideia de criar o Game SG, que é um game de sistema de gestão, que tem como os três principais objetivos desse game são: o primeiro é apresentar quais são as etapas do processo de gestão de metas, que aí assim, todo colaborador ao entrar na companhia, ele vai poder passar por esse treinamento e ele vai conseguir ter uma visão do todo, de como que se dá o ciclo completo. O segundo objetivo é exemplificar quais são os comportamentos esperados por parte dos colaboradores ao longo das etapas de gestão de meta. Então, a gente vai conseguir, através do jogo, demonstrar para o nosso colaborador o que a gente espera dele, qual que é o comportamento que a gente quer reforçar. E também, através do feedback que o jogo dá, sinalizar quando esse colaborador demonstrar que ele não tem um mindset adequado. E mostrar para ele não só que ele não está com esse mindset, mas o porquê. Qual é o dano que causa ao processo quando ele age, quando ele se comporta da maneira inadequada. E o terceiro objetivo do jogo é que a gente vai conseguir, através do jogo, diagnosticar quais são as lacunas dos colaboradores no processo de gestão de metas. E aí, a partir dessa identificação dessas lacunas, é que a gente vai conseguir montar um plano de treinamento do próximo ano. Isso vai fazer com que o plano do treinamento do próximo ano ele seja muito mais direcionado, muito mais focado, muito mais assertivo e vise realmente o desenvolvimento do colaborador, tratando ele como um ser individual, que tem particularidades e não dando a ele treinamentos generalistas, onde de fato às vezes ele nem precisava estar, porque não é nem a lacuna que ele apresenta para a companhia.
E quais são as regras desse jogo, né? Como que a gente fez para poder colocar esse jogo na prática? A gente encontrou como desafio algumas limitações sistêmicas, então a ferramenta que a gente hospedou o jogo, ela possui algumas restrições, principalmente em relação à questão de inserir elementos que trariam maior jogabilidade, elementos de estética, elementos que trariam aleatoriedade. Porém, a gente tentou sanar, mitigar esses impactos, né, das ausências desses elementos e dessas questões, trazendo alguns outros elementos que aí a ferramenta, então, permitia. Então, a primeira questão é que não é possível voltar à questão anterior. Então, no jogo você só consegue andar para frente, você não consegue retroagir, tá? São sempre apresentados 3 comportamentos por situação, e sendo que um comportamento ele é totalmente errado, um comportamento é totalmente correto e um é aceitável. Ele tem impacto negativo para o processo de gestão de metas, porém ele não causa um dano maior, como, por exemplo, perder a eficácia do processo, tá? Sempre aparece um comportamento por vez para ser analisado. Essa daí é uma questão que a gente preferiu seguir dessa forma para poder fazer com que o jogador ele realmente opine de acordo com a experiência dele, de acordo com aquilo que ele se identifica. E não por lei achar que é a opção mais adequada, a opção mais correta. A gente tentar realmente induzir de acordo com o comportamento, de acordo com a atitude que ele teria na prática. Só é possível marcar uma opção, então sempre vai ser ou concordo parcialmente, ou discordo. Sempre ao final de cada acerto ou erro, acontece um feedback. Esse feedback ou ele é positivo, né, no intuito de reforçar esse comportamento do colaborador, ou ele é um feedback construtivo, que aí ele sinaliza aonde que o colaborador errou. E aí mostra o porquê também, né? Onde ele errou e por quê. Por que a gente considera esse comportamento inadequado? Quais são os prejuízos que ele traz ao processo como um todo? Para passar para a próxima fase, é necessário ter 80% de aproveitamento na fase anterior, senão o jogo simplesmente termina. E aí é necessário, aí a gente da área de treinamento vai direcionar alguns módulos para ele estar assistindo, alguns treinamentos mais teóricos para ele estar assistindo, e aí numa outra possibilidade ele vai poder refazer o jogo e melhorar a sua pontuação. A gente vai ter um ranking, então esse ranking ele vai fazer com que seja criada uma competição dentro da companhia, e o jogador, ele como vai conseguir, a gente vai divulgar qual é o ranking, qual é a posição, né, do jogador ao final do jogo. Só é permitido jogar uma vez, e aí a gente só vai abrir uma nova janela para jogar novamente quando a gente já tiver montado esse plano de treinamento, já tiver feito o treinamento com os colaboradores. Mostrando agora, né, de uma forma prática como que o jogo vai funcionar. Então, essa é a tela inicial do jogo, então é possível ver o aproveitamento, é possível ver também o percentual que já foi concluído do jogo, e aqui é possível conhecer um pouco melhor as fases que esse jogo tem, tá? Sendo que ele tem 4 fases e tem um módulo que ele descreve as regras e objetivos do jogo. Então, entrando no jogo, é possível visualizar as regras, né? O objetivo. Aqui em cima a gente fala um pouco sobre o porquê que o jogo foi criado e como que ele vai ajudar o colaborador. E aí, na sequência, clicando em avançar e depois em iniciar, é possível começar a jogar.
como eu já terminei um módulo, vocês conseguem ver que eu não consigo que eu não consigo voltar para a etapa anterior, tá? Eu só consigo ir adiante. O sistema, então, ele apresenta a situação, apresenta as 3 opções, e aí, dependendo do que você marcar, ele vai te dar o feedback. Nesse caso, marcando a opção errada, ele dá um feedback falando que a postura não é adequada e sinalizando o porquê que essa postura não é adequada, né? Qual é o dano, o prejuízo que traz ao processo. Se o jogador marca concordo, sendo que é uma entrega que é parcial, né? É parcialmente aceita, então ele diz que a escolha não vai prejudicar o processo de gestão de métodos, porém poderia ser melhor. E aí ele também traz o porquê, né? O porquê que poderia ser melhor. E aí, quando ele acerta, ele dá um feedback, então, de reforço e um feedback positivo, mostrando que o colaborador está no caminho certo. Ao final do módulo, ele mostra a nota parcial e quando ele te sinaliza se você teve o mínimo necessário para ir para a próxima fase ou não. Quando você não tem o mínimo necessário, né, para poder ir para a próxima fase, quando você não atinge os 80%, ele mostra que a próxima fase está bloqueada. Bom, essa foi a apresentação do game que foi usado para ser estudo de caso desse artigo, sendo que essa é a primeira versão do game, né? É a versão que está sendo aplicada neste momento e que vai servir como base para o plano de desenvolvimento do próximo ano. E para o próximo ano, a gente pretende evoluir o jogo e também mostrar como que foi o resultado dessa capacitação mais direcionada. Além disso, o jogador ele vai poder fazer uma avaliação do jogo, a gente vai aplicar uma avaliação do jogo, até para a gente poder ter um feedback em relação a quais outros elementos a gente poderia inserir para tornar o jogo mais atrativo.